Jesus. Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Deus está chamando para a guerra. Deus está chamando a batalha. Atenderemos ao chamado do Senhor. Tomaremos as armas que Ele nos preparou. Por tua presença, Aleluia, tua Deus. voz me encoraja a sempre prosseguir. Olhando para a cruz, incomparável amor tu tens por mim, Jesus. Eu espero por ti. Aleluia. Por tuas promessas não serei confundido, fiel sempre será. E se o mar não se abrir, sobre as águas andarei por tua palavra, Jesus. Levanta tuas mãos e declara a Ele. Incomparável amor, indescritível Senhor, Aleluia. és a razão do meu viver. Proclame. Precioso Jesus, incomparável amor, indescritível Senhor, és a razão do meu viver. Precioso Jesus. Levanta bem alta a tua voz e declara a Ele. Anseio por ti, Por tua presença, tua voz me encoraja a sempre prosseguir. Olhando para a cruz, incomparável amor tu tens por mim, Jesus. Eu espero por ti, por tuas
me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor. Diga, nada poderá me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor. Nada poderá me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor. Nada poderá me separar. Nada poderá me separar do teu amor, me do teu separar amor, do teu do amor. teu Nada poderá me separar do teu Ninguém, amor, Senhor, do teu amor, do teu amor. nada poderá me separar do teu amor, do teu amor, do teu amor. Nada poderá me separar do teu amor. Te aplaudimos ao Rei que nos ama. Aleluia, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nada poderá separar do teu amor, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque nesta noite nos reunimos neste lugar, unidos, Senhor, através do teu amor. Nós somos gratos pela obra da cruz, Jesus. Nós somos gratos nesta noite pelo teu sangue derramado naquela cruz, Jesus. Nós somos gratos, Senhor Jesus, pela salvação da nossa alma, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque esta noite é uma noite de fé, Senhor. Esta noite é uma noite do teu curar, do teu salvar e do teu libertar neste lugar. Nos reunimos neste lugar como parte da tua igreja nesta cidade, Senhor Jesus. Nós atamos nessa noite todo o domínio de principados e potestades malignas nas regiões celestiais dessa cidade, em o nome de Jesus Cristo. Nós declaramos os céus abertos nesta noite, neste lugar. E nós te pedimos, Espírito Santo, dai-nos graça nesta noite de revelação na tua palavra. Espírito Santo, que tu possa nesta noite, Senhor, através da tua palavra, Senhor, sondar os corações aflitos, Senhor. Tu possa nesta noite, Espírito Santo, sondar a mente perturbada, Senhor. Tu possa nesta noite trazer, Senhor, o curar e o livrar de todo tormento em o nome de Jesus Cristo. Obrigado porque tu estás aqui nesta noite, Jesus. Te damos graças, nos humilhamos diante de ti, Senhor Jesus, e reconhecemos o teu senhorio, o teu governo, Senhor, sobre nossas vidas. Obrigado pelo que tu já operou neste lugar, nesta noite, Senhor. E pedimos, Santo Espírito, continue no teu agir, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, Senhor. Em nome de Cristo oramos, Senhor. Amém e amém. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe tua vida. Pode sentar um pouquinho. Em nome de Jesus. Digo sentar um pouquinho, querido. Sabe por quê? Porque hoje é um culto de milagres. Hoje é um culto de socorro. E eu sempre entendo que aquele que sofre, aquele que sente dor, quanto mais rápido vir o sarar da dor, o sair da angústia e da ansiedade, melhor. Amém, queridos? E eu quero nesta noite trazer uma palavra em nome de Jesus, para aquele que sofre, para com aquele que nesta noite carece do socorro, para com aquele que nesta noite está em Cristo como mais que vencedor, e que nós possamos juntos nessa noite ser fortalecidos no amor de Jesus. Amém? Querida igreja, abra tua palavra em Mateus, no capítulo 16, no versículo 13. Nós essa noite estamos reunidos neste lugar em nome de Jesus. Nós essa noite estamos neste lugar como parte da igreja de Jesus. Nós não estamos reunidos neste lugar em nome de uma religião, de uma denominação, mas em nome de Jesus. E é importante nós discernirmos, porque essa palavra de Mateus capítulo 16, versículo 13, ela vai falar muito clara comigo e contigo, na revelação do próprio Deus em relação à sua igreja. E olha o que diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos:
quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém. Igreja, nesta noite eu e tu nos reunimos neste lugar por fé. E eu e tu nesta noite estamos aqui porque a nossa alma, ela tem sede de Jesus. A nossa alma, querida igreja, ela encontra descanso em um só pastor, que se chama Jesus Cristo. Diz a palavra, diz o próprio Cristo, que a nossa alma, ela encontra descanso em Jesus, porque Ele é manso e humilde de coração. E nesta noite, nós estamos aqui reunidos em um nome poderoso de Jesus. E eu te digo algo, e receba nesta noite pela fé, desse descanso maravilhoso, como óleo, como bálsamo sobre a tua alma. Faça algo neste momento que a palavra de Deus está falando contigo pelo poder do Espírito Santo. Não tente intelectualizar a palavra de Deus, mas tente viver cada vez mais, experimente, vamos falar assim, pela fé a palavra de Deus. Sabe o que é viver pela fé a palavra de Deus? Aplique ela no teu dia a dia da tua vida em todas as áreas. Sabe, aqui quando essa passagem ela está falando qual é a revelação que a própria igreja tem do seu Cristo. Eu confesso à igreja que falando com as pessoas, como é grande o número das almas que presumem Deus através da sua religião. Como é incrível isso. Aqui nós estamos vendo algo que Simão Pedro, quando teve essa revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: feliz és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o Pai que estás no céu. Sabe o que Deus espera de mim e de ti como igreja do Deus vivo? A revelação do seu Filho Salvador para com a sua igreja. Não tente ter a revelação da igreja através da religião. Pedro, quando teve a revelação do Cristo, como a própria palavra, o próprio Cristo disse, foi uma revelação não dada por conhecimento de homens. Não foi sangue e carne que revelou aquele momento a Pedro, o Cristo, mas o próprio Deus, diz Jesus. Igreja, tente, experimente cada vez mais na tua vida, no andar, no desenvolver da tua salvação, a buscar e ter mais a revelação do Cristo vivo, do Deus vivo. A revelação de Jesus para com a igreja, ela não vem por revelação de mentes carnais,
mas ela vem pelo poder do Espírito Santo, na palavra viva do próprio Cristo, que é a Bíblia. 3 semanas atrás, eu acho que foi, quando o pastor Leandro Ladisteio pregou aqui, numa terça-noite, e no início da mensagem que ele nos trouxe, ele falou algo que foi impressionante para mim. Porque ele disse: eu vou pregar nesta noite a Bíblia, a palavra de Deus. Está tudo pronto na palavra de Deus. Nós não temos que criar nada. Nós só temos que fazer algo no desenvolver da revelação da palavra de Deus. Como igreja, que é crer nela, que é depositar fé nela. Sabe, olha o que diz aqui nesta revelação, mas ao mesmo tempo nessa revelação, o poder de Deus dado por Jesus sobre nós, igreja. Sabe, que eu e tu possamos nessa noite, verdadeiramente, ser sacudidos pela pessoa do Espírito Santo. Que possamos ter nesta noite a revelação e o avivar desta palavra, não para ficar no conhecimento da mente, mas que ela seja poder na mente e no coração e também no fruto das nossas ações como igreja. Sabe por quê? Porque no versículo 18 diz assim, ó: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei. É sobre esta pedra, observem isso, não é sobre Pedro, essa pedra é Cristo. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe, numa noite como hoje, que nos reunimos como igreja em nome de Jesus, nós temos que ter a revelação, mas nós temos que ter o crer, que há sobre nós um revestir de poder, como igreja estabelecida na terra, em nome de Jesus, em que os infernos não prevalecem sobre nós. Igreja do corpo de Cristo, é importante discernirmos algo. Quando nos reunimos em nome de Jesus, quando viemos para um culto, não venhamos a vir para um culto como um sistema religioso, ou vir ao culto religiosamente. Ou religiosamente na terça, na igreja Encontros de Fé, vou religiosamente no sábado, também fiz a minha etapa já para a semana, para o mês, glória a Deus. Domingo de manhã vou religiosamente lá no jejum da igreja Encontros de Fé. E olha, eu vou dizer uma coisa, vai ficar pelo religiosamente mesmo. Quando vemos para um culto, eu sempre uso, quando eu ministro as almas, eu sempre falo de um exemplo tão simples, mas ele é muito prático de ser entendido no congregar. Eu sempre uso o exemplo da igreja que congrega, que se reúne em nome de Jesus, o braseiro de um bom churrasco que vai ser feito. Brasas unidas, fogo ali. Se tu pega uma brasa daquelas vermelha, com a mão tu não vai conseguir, porque queima a mão. Mas se tu pegar ela com uma pinça, e não precisa tu jogar essa brasa para longe do braseiro, só tira do meio, pode pôr perto, mas se tu tirou do meio do braseiro, essa brasa vai acontecer algo com ela bem rapidinho, ela vai se apagar, vai ficar pretinha, pisa em cima, esfarela toda. Brasa unida, fogo que arde. Amém, igreja? Quando tu vem para um culto, quando tu te reúne em nome de Jesus como igreja, venha com esse revelar e esse discernir. Me reúno com o exército do Deus vivo. Me reúno com o exército do Deus vivo, aonde os infernos não prevalecem contra a minha vida, contra a minha casa, contra os meus negócios, contra a minha saúde. Em nome de Jesus. Quando eu tenho essa percepção e eu venho para o meu congregar e desenvolvo o meu congregar, sabe o que acontece? A cada noite, a cada dia, a cada tarde que eu me reúno com o povo de Deus, como igreja, eu sou alimentado.
tu és alimentado. Eu sou fortalecido, tu és fortalecido. Logo que eu me converti, pouco tempo de conversão, no ministério que era um ovo, queridos, de pequenininho. Não se entendia, não tínhamos quase nada sobre libertação. Mas nós, assim, enxergava também o diabo em tudo. Era uma loucura aquele negócio. Fazia uma gritaria. E um dia, nós estávamos num culto, não mais que 15 pessoas reunidas. E nós estávamos no momento do louvor. E naquele louvor, o que nós louvávamos a Deus era exatamente esse versículo, que perante a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão. E naquele momento, vidas começaram a ser libertas para a glória de Deus. E eu te digo uma coisa, em nome de Jesus, os infernos batem em retirada do meio da igreja, quando esta igreja discerne que ela é o Deus vivo na face da terra, através de Jesus Cristo. Se a igreja que se reúne de uma forma religiosa, ela não discerne que ela é do Deus vivo. Ela não discerne que o seu Cristo, Senhor e Salvador, morreu na cruz, ressuscitou o terceiro dia, está vivo, para libertar o cativo, para curar o enfermo, para salvar a alma perdida. Amém, igreja? A igreja nunca deixou de ser e nunca vai deixar de ser a mão de Deus poderosa que atua neste mundo maligno. Amém? A igreja, que é eu e tu, e toda a igreja que se reúne espalhada por essa terra em nome de Jesus, é lugar de bênção. É lugar de proteção, sim. A igreja é lugar de cura, de salvação. A igreja é maternidade, é lugar de nascermos também. É lugar bom, queridos. É lugar para eu e tu podermos conhecermos. Não desperdice. Não atrapalhe nunca o desenvolver da vida de Deus. Tenha um congregar sempre voltado para buscar de Deus, para desenvolver de Deus. Eu, quando medito nessa passagem, em que Jesus, ele evidencia que não foi carne e sangue que revelou ele, o Cristo, para Pedro, mas sim Deus, eu entendo algo. É muito bom, sim, termos conhecimento da palavra de Deus, mas esse conhecimento não pode ficar na letra. A letra mata. Nós temos que ter a revelação do Espírito Santo na palavra de Deus. Sabe para quê? Para que tenhamos vida. Tenhamos vida. De que adianta nesta noite eu estar diante de vocês sendo doutor no conhecimento da palavra, e tu também estar nessa mesma condição de doutorado? E entramos e falamos e saímos do mesmo lugar, do mesmo jeito que entramos nesse lugar. Queridos, quando pregamos a palavra em nome de Jesus, na revelação do Espírito de Deus, no poder do Espírito Santo, essa palavra tem vida na pessoa do Espírito Santo. Por isso que as pessoas são curadas. Aquele que entrou nesse lugar, nesta noite ansioso, pelo poder do nome de Jesus, a ansiedade tem que sair. Aquele que entrou neste lugar, nesta noite, perturbado, com medo, ele tem que sair nesta noite cheio da coragem, livre do medo, livre da atadura, da prisão do medo. Aquele que chegou enfermo neste lugar tem que sair curado nesta noite, em nome de Jesus. Aquele que entrou neste lugar nesta noite, cidadão deste mundo, ele tem que sair nesta noite, cidadão dos céus. Amém, igreja? E tudo isso porque cremos no Deus vivo. Nós estamos neste lugar, não é porque nós somos melhores do que outros que não estão neste lugar.
Nós estamos nesse lugar porque o nosso Deus é bom. Porque o nosso Cristo nos amou primeiro, quando nós ainda éramos inimigos dele. Quanto mais eu e tu desenvolver uma vida de comunhão com Deus, através do seu amor, igreja, nós verdadeiramente vamos começar a ter a condição de ter o amor de amar o próximo. Amém? Nós não vamos conseguir amar o nosso próximo, porque somos religiosos. Porque o religioso, ele é hipócrita. Ele presume ser alguma coisa diante dos outros homens. Mas nós vamos sim desenvolver uma vida de caminhada de fé, queridos. De um desenvolver do amor de Deus, quando descobrimos que primeiramente o amor de Deus nos amou em Jesus, perdoando nossos pecados. E agora este amor maravilhoso, que está em nós, a vida do próprio Deus através de Jesus Cristo. Esse amor é vida para amar o nosso semelhante. Amém, igreja? Isso não é amor egoísta, isso não é amor de paixão carnal. Agora, no versículo 19, há outra palavra de poder sobre a igreja. Meu Jesus, já foi 9:15. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Tu sabe por que Jesus aqui chamou os discípulos para um canto e disse, vocês não dizem que eu sou o Cristo? Para os poderes deste lugar, citando aqui Roma no caso. Jesus não veio fazer polêmica para os poderosos, no sentido carne e sangue, aqui na terra. Jesus veio trazer salvação aqui na terra, queridos. Jesus veio aqui na terra e saqueou os infernos. Jesus veio aqui na terra como promessa de Deus para buscar o que estava perdido. Amém, igreja? E eu quero dizer uma coisa. Ele continua atuando no poder da pessoa do Espírito Santo em seu nome, aqui na terra. O Senhor não nos abandonou. Eu e tu precisamos cada vez mais ter a boa nova, diariamente sendo regrada aqui nesta mente, e aí nesta mente. Porque os dias são maus, as notícias são ruins, os desafios são grandes, para quem é da igreja e para quem não é da igreja. E eu quero te dizer uma coisa nesta noite, em nome de Jesus. Sujeitai-vos a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Sujeite sim toda a tua vida a Deus. Tua casa, tua família, tudo sujeita a Deus, tudo. Mas como igreja, nós temos que discernir algo. Está em mim e em ti como igreja do Deus vivo. Resistir o mal, resistir o diabo, para que ele fuja de nós, em nome de Jesus. Parte da igreja, às vezes dorme nesta área, e que nós não ficamos dorminhocos nessa área. Nós venhamos cada vez mais ficar bem avivados, no poder do Espírito Santo, como igreja. A igreja apta a poder amarrar domínios de principados e potestades malignas, em nome de Jesus. Sabe, se tu quiser ou eu querer fazer isso por um entendimento intelectual e começar a pensar, mas como que eu vou amarrar os domínios de principados e potestades? Eu não vou pagar uma vergonha diante daquele doutor, daquele homem sábio. Então nós vamos ver algo, nós vamos continuar patinando e os domínios de principados e potestades vão continuar reinando sobre vidas, sobre famílias e sobre lugares. Mas se eu e tu, pela fé nesta palavra nesta noite, discernirmos ela e agirmos simplesmente pelo aplicar da própria palavra, em o nome de Jesus, e amarrar domínios de principados e potestades malignas, nós vamos ver que algo acontece poderoso, porque isso liberta vidas.
porque isso liberta famílias, isso liberta lugares de domínios de principados e potestades malignas, em o nome de Jesus. Então eu te digo algo, que realmente nós precisamos é da revelação do Deus vivo, da pessoa de Jesus Cristo, porque senão nós vamos questionar tudo, porque senão nós não vamos agir como igreja do Deus vivo aqui na face da terra, porque senão jamais eu e tu vamos amarrar, desligar coisas aqui na terra, crendo que quando desligamos aqui na terra, vamos desligar lá nos céus. Porque senão eu e tu não vamos ligar as coisas aqui no céu, como também ligar lá no céu. Imagina! E com isso a igreja dorme. E com isso nós vamos ter que saber que os infernos prevalecem. Amém, igreja? Que possamos ter bem vivos em nós. Sabe quando eu falo isso, de amarrar domínios de principados e potestades? Tive muitas experiências em área de libertação, de estar diante de pessoas com legião de demônios. E de tu estar numa luta ferrenha contra os domínios das trevas. E de começar a orar e pedir Espírito Santo que prende esta vida. E o Espírito dizer a ti, amarra os domínios de potestades que estão sobre esta vida. E daquilo que tu lutou um monte orando em nome de Jesus. Quando tu amarrar domínios de principados e potestades, aquela vida é completamente liberta. Amém, igreja? Falo isso para que venhamos discernir aonde aplicarmos como, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Hoje é uma noite de fé. E nós temos que discernir algo. Tem domínio sim de principados e potestades malignas, que não quer que eu e tu venhamos alcançar a bênção de Deus. E se nós não amarrá-los, o reino dos céus, diz a palavra, domínios que estão nas regiões celestiais, prevalecem. Por isso amarramos. Não fizemos isso por doutrina, não fizemos isso por fanatismo, não fizemos isso por loucura. Fizemos porque discernimos que somos a igreja do Deus vivo, em Cristo Jesus, que é apta para fazer isso, pela fé, em nome de Jesus. Amém, igreja? Eu quero encerrar, são 9h20, com essa passagem que fala em 2 Coríntios. Abra comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios. Capítulo 10, no versículo 3. Sempre chegue confiadamente diante do trono da graça. Que nesta noite tu possa chegar confiadamente diante deste trono de graça em Jesus. Não deixe nada na tua mente, no teu coração, te trazer dúvida para o momento que o Senhor quer atuar na tua vida nesta noite. Nada. Olha o que diz. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Por quê? Porque andamos na carne? Porque eu e tu ainda estamos num corpo carnal. Nós não estamos vivendo num corpo revestido de poder, no sentido imortal. Então nós temos que ser humildes e saber que este homem carnal que sou, para que a vida e a excelência da revelação do Deus vivo em Cristo Jesus reine em mim e em ti, esta carne tem que ir diariamente para a cruz de Cristo. Amém? Então diz a palavra, e ela não quer somente dizer nesta noite, ela quer fazer isso em nós nessa noite. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Aleluia por isso. Sabe, a nossa arma, ela não é uma arma de carne e sangue. A nossa arma, ela não é uma arma de gritaria.
Mas a nossa arma em Cristo Jesus, no Deus vivo, ela destrói fortalezas. Fortalezas são ideias falsas na nossa mente. Nós não tiramos ideias falsas da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque somos inteligentes. Porque somos baitas dos intelectuais. Não! As falsas ideias na mente do homem e da mulher só saem com uma arma poderosa: Cristo Jesus. Cristo Jesus. A história não mente na vida do homem. Quantos homens poderosos, entre aspas, nessa terra já passaram, matando multidões de pessoas, porque tinham ideias falsas na sua mente. Olha, igreja, quantas vezes entramos em ciladas de práticas, de coisas, porque isso é uma baita de uma fortaleza na nossa mente. Ideias falsas. Nós não vencemos as ideias falsas, porque conhecemos o que é certo e o que é errado. Também não. As ideias falsas, elas são combatidas e eliminadas na minha mente, na tua mente, em Jesus Cristo. Portanto, leve sempre a tua mente em Jesus. Não para ficar fanático. Isso não é lavagem cerebral, por favor. Lavagem cerebral é sim ideias falsas. Lavagem cerebral tem que sair em Jesus também, queridos. Agora, olha o que diz na sequência, quando diz a palavra que as nossas armas, elas anulam também sofisma. Sofisma é um argumento que parece ser correto, mas que na verdade é enganoso e leva ao erro, muitas vezes, nossa vida. Sofisma, queridos, em Jesus eu e tu somos livres. Pessoas que muitas vezes estão atoladas no reino das trevas por puro sofisma, de ensinos que foram lhe dados como verdade, e foram para o erro, foram para caminhos de morte. Sofisma, queridos, para uma mente ser livre, somente em Jesus, em Cristo Jesus, o Deus vivo. E depois fala a palavra também, que em Jesus, nossas armas, que são poderosas em Cristo, elas desfazem a altivez da nossa mente. Sabe o que é altivez, né? A arrogância, a soberba. O homem não vence a arrogância, a soberba. De novo digo, porque ele conhece o certo e o errado, porque ele tem um intelectual desenvolvido. O homem, ele consegue ser livre da sua arrogância e da sua soberba em Jesus Cristo. Amém? Por isso, nesta noite, eu e tu possamos ter simplesmente um pontuar e um agir pela fé nessa palavra. Essa palavra, ela é viva e ela é eficaz. Esta palavra, ela tem poder para separar tudo aquilo que é da alma e do espírito. Deixe a palavra de Deus agir em ti nesta noite. Deixe nesta noite a palavra transformar tua vida. Olha, é maravilhoso quando no versículo 6 diz: e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Quando diz a palavra, também no versículo 5, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Eu tenho feito isso na minha vida diariamente. Jesus, eu entrego esse pensamento agora cativo à tua obediência. Jesus, o pensamento do engano e da mentira na minha mente agora, eu levo cativo a tua obediência. Sabe, preocupações, angústias, ansiedades, isso que opera em nossas vidas, elas não entram, porque entrou lá na minha mão esquerda, elas entram por dardos inflamados do maligno em nossa mente. Leve diariamente a tua consciência ao tribunal de Jesus. Ele não vai Ele não vai te castigar. E vai te limpar, Ele vai me limpar, Ele vai nos deixar livres.
não vai nos deixar birutas, não vai nos deixar como uma lavagem cerebral. Nós vamos ter uma mente sã, nós vamos ter uma mente sensata, e nós vamos ter algo precioso, que é onde é que está a essência da vida da igreja: a paz do próprio Deus. Amém? Sabe por quê? Porque os pensamentos de Deus não são os nossos, diz a palavra. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz para com a igreja. Baixe tua cabeça. Feche teus olhos. Ninguém está te vendo. Jesus está. Eu quero fazer uma pergunta nesta noite. E tu não tenha vergonha. Mas somente para ti, que ainda não encontrou o Salvador. A palavra de Deus, ela nos diz, sim, que a salvação, ela vem ao homem, não porque ele tem uma religião, mas a salvação, ela vem ao homem e à mulher quando este e esta confessa Jesus Cristo com seus lábios, Senhor e Salvador da sua vida e da sua alma. Louvarei, Senhor, oh, louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Seu grande amor, todos te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Aleluia! Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Em cada momento do meu viver, cantarei louvores àquele que me amou. Só Ele é digno de todo louvor, pois com seu grande amor me alcançou. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Sua fidelidade dura para sempre, de geração em geração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei de coração. Te louvarei, Senhor, te louvarei, Senhor, te exaltarei. Sua misericórdia dura para sempre. Sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Fidelidade, sua fidelidade dura para sempre, de geração.
é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória, e exaltemos sem comparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Tu és digno, ó Rei, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. E graças, Senhor, e graças, meu Senhor, e Jesus.